ver, o que que a gente vai assistir? Hoje os temas são sensíveis, tá? Os temas são mais tensos, porque eu quis trazer algumas coisas mais carregadas, mas que fazem bem da gente ver, porque a gente acompanha os sinais e vê como são as coisas na vida, né? No geral. Marcos Campos traz pra gente uma notícia de que o cara desviveu uma pessoa e foi ao cinema com o corpo no carro dele. E me impressiona muito o tanto que a humanidade pode ser tonga e retardada ao ponto de simplesmente... Ah, eu acabei de cometer um dos crimes mais hediondos conhecidos pela humanidade. Vou ao cinema. Por quê, mano? Por quê? Uma investigação que até então tratava apenas do desaparecimento de uma adolescente, policiais entraram em uma determinada casa em Telford, na Inglaterra. Em um dos cômodos ali, eles encontraram um chip de celular que estava ali, solto. O chip foi recolhido... Nossa, o detalhe no chip... Alguém já viu um chip com essa quantidade de zoom na vida? Eu nunca tinha me dado o trabalho de ver um chip desse jeito. Para análise, e quando as primeiras imagens começaram a aparecer, os investigadores entenderam que aquele não era um caso simples de pessoa desaparecida. Ali estavam as... Gente, tópicos sensíveis. Se você está vendo o react, assista com sua conta e risco. Desculpa, eu devia ter avisado isso daí, mas agora tá avisado porque eu li o comentário que você fez. Então é isso. Os próximos, a gente começou com meme, mas os próximos são temas bem sensíveis, então assistam por sua própria descrição. E eu acho que é importante vocês verem, para vocês poderem aprender mais sobre as coisas da humanidade, como evitar algumas coisas, evitar os traços, ou evitar fazer alguns tipos de coisas, vocês se alertarem para o mundo. Mas, se for um tema muito sensível para você, eu recomendo que não assista, tudo bem? As respostas... Sinto muito que suas views não estejam tão altamente ultimamente. É que o YouTube realmente fez... Cara, eu não sei nem dizer exatamente como que isso acontece, mas tem coisa minha que consegue uma boa meta, atinge uma boa meta, vai um pouco mais alto, mas tem coisa que falha e... Tipo... Eu não consigo me render a coisas que fazem simplesmente sucesso. Eu vou até voltar aqui, que senão a gente até perde o fio da meada do vídeo. Mas tipo, eu não consigo me render a fazer pegadinha, a fazer curso, e eu poderia fazer curso. Tranquilamente, eu poderia criar um curso, sei lá, por exemplo, de inglês. Eu não me rendo a ficar vendendo produtinho que não serve pra bosta nenhuma. Eu não consigo me render às coisas naturais. Eu quero conseguir uma comunidade pelo que eu faço e por quem eu sou. Sabe? Não por fazer só o que precisa ser feito, o que tá em alta, que não sei o quê. Não. Gosto de fazer o que eu faço. E eu gostaria de criar uma comunidade com isso. Claro que varia de a gente conseguir mais pessoas, a gente chamar mais pessoas. A gente tem uma galerinha já até, tipo o Arcadinho, o PMzinho, você, Célia, a Vênus. Vocês ajudam muito a fazer diferença nesse canal. Mas eu gostaria que a gente chegasse num ponto de conseguir fazer uma comunidadezinha. Em algum momento a gente vai conseguir, até porque vamos ter mudanças. Mas é uma estrada e exige muita paciência. Mas a gente consegue. Canal incrível desse, YouTube ignorando e não entrega pra ninguém. Pô, a gente vai ter nosso momento de brilhar, velho. E não vamos parar de tentar. De jeito nenhum. Não vou parar de tentar. Prometo isso pra vocês. As imagens começaram a aparecer. Os investigadores entenderam que aquele não era um caso simples de pessoa desaparecida. Ali estavam as respostas que ligavam todos os pontos de uma história que tinha começado de forma simples, sim, que agora tomava um rumo completamente perturbador. Sou Marcos Campos, sejam todos bem-vindos. Toda semana aqui, segunda, quarta e sexta, tem episódios novos, eventualmente.
Ah, a gente vai puxar esse emocional aqui mesmo, porque eu acho que nós vamos Casos ficar putos, viu? extras aqui também. Então já se inscreve, ativa o Vamos sininho ficar pra puto você não junto? perder. Vamos, mas Se vamos ficar puder, puto. se torne membro, me ajuda muito aqui nas produções. Deixa um like, um Ajudem o comentário, Marcos nem que seja Campos, um tá? emoji, que também é importante. O trabalho Cados dele é dados, incrível. vamos aos fatos. Ele trabalha muito bem, ele comenta bastante, mas trabalha muito bem. Tudo começa Os vídeos num dele são muito domingo, bons. dia 26 de maio de 2013, na cidade de Telford, na região das West. Olha esses nomes, cara. Tudo é Shire, né? Worcestershire, Worcestershire, Warwickshire, Herefordshire, Rockshire, Staffordshire. Cara, é muito Shire. Pra onde você vai? Eu vou pra Warwickshire. Ah, achei que você fosse de Shropshire. Não, sou de Staffordshire. Eu fui pra Worcestershire. Midlands, na Inglaterra. Era um dia Ah, bem amor de comum Deus. de primavera. A Georgia Williams estava com 17 anos e ela passou aquele dia em casa, de boa, com a família dela. Sabe aquele clima de final de semana agradável? Eles até fizeram um churrasco. Nada ali chamava atenção para alguma coisa que pudesse Eu não sei porquê, eles falam de churrasco, vem à minha cabeça aquele meme, deixa acontecer naturalmente. estar acontecendo. Sonic, Foi tá vendo? realmente um domingo típico em pôr na família, nada edição. fora do comum. No início da noite, no entanto, por volta das 7h30, a Georgia avisou os pais que ela ia encontrar um amigo. Ela disse que não demoraria, que ficaria fora ali por algumas horas, que voltaria ainda naquela mesma noite ali, antes de, digamos, Você, mulher, vamos parar aqui mais uma vez, mas agora é importante. Você, mulher, vai sair com um amigo, vai sair com um conhecido, vai sair com alguém? Localização. Você vai mandar a sua localização em tempo real para alguém. Sua mãe, seu pai, seu outro amigo, seja quem for. Não dá o mole de ir encontrar homem aleatoriamente. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de fazer isso na sociedade atual. Não deixem te mandar a localização. já perto da madrugada, bem antes disso. Era algo normal pra ela. A Ah, não Georgia vai às demorar, vezes não fazia sei esse o tipo quê, de coisa, não. sabe? Saía pra dar um rolê com os amigos, nada que a família estranhou. Bom, ela foi, as horas passaram, mas a Georgia, diferente do que sempre acontecia, não voltou naquele dia. Já mais tarde, a mãe dela enviou uma mensagem Pronto. Tá vendo por quê? Tá vendo por quê? Tá entendendo? É por isso. perguntando se estava tudo bem. A Georgia respondeu dizendo que tinha encontrado alguns amigos e queria passar um tempo a mais com eles, mas pediu para que a mãe, os pais ali, enfim, não ficassem preocupados, que estava tudo certo, que ela ia voltar. Não preocupa, diante não. disso, os pais não entraram mais em contato, nem Não ficaram em preocupa, pânico, não. porque eles conheciam a Georgia. Ela era super responsável, assim, compromissada. Não Ela não ia preocupa, fazer não. nada Vai. que colocasse a vida dela em perigo, né? Sei lá, fazer Ela alguma não, coisa mas alguém vai. que os pais não pudessem saber. Muito embora ela tivesse só 17 anos, não é? Então, apesar de todos os relatos Ah, mano, isso é pior ainda, velho. Ah, mas ela é responsável. Ela é de menor, parceiro. Pode ser responsável o que for, mano. aí a respeito da biografia Você é dela responsável por indicarem isso, ela. que ela era super responsável, tal, não sei o quê. Tinha só 17 anos, né, galera? Bom, resumo da ópera. Os pais foram dormir nesse dia aí. Na manhã seguinte, quando acordaram, Não eles voltou. perceberam que a Georgia não tinha voltado pra casa. O quarto dela tava intocado. A cama não tinha sido mexida, nada. A mãe, então, claro, imediatamente enviou outra mensagem pra ela. Ei, filha, cadê você? A Georgia respondeu. Ela Ai, disse mano. que havia passado a noite Ela na casa de respondeu? uma amiga e que aparecia Ok. mais tarde, ainda naquele dia, que ela ia fazer os compromissos dela e depois ela ia pra casa. Tinha só, como dizem no interior, posado na casa da amiga. Ah, ela acrescentou Ah. ainda que a bateria do celular dela tava fraca e que ia acabar, ela não tinha como carregar. O que também chamou a atenção da mãe naquele momento ali, levantou uma pulguinha atrás da orelha, mas... Porque assim, a Georgia não costumava deixar o celular dela assim, descarregar completamente. Também não era o tipo que dormia fora de casa sem avisar. Nossa, Mas... olha o sorriso desse maluco, meu Deus do céu. O cara tava sob efeito de alguma coisa. Pra tudo ter uma primeira vez, não é? De repente ela Brincando, foi lá, brincando. tava legal o rolê, acabou dormindo na casa de uma amiga, esqueceu de levar o carregador. Talvez a amiga não tivesse um carregador parecido.
né? Muitos Acho talvez difícil. nessa história aí, que pra tentar encontrar um Talvez porquê dessa demais. construção insólita dos fatos até aqui, não é? A segunda-feira Talvez passou demais. e a Geórgia não voltou pra Não casa de voltou. novo. E aqui eu não sei o porquê. Talvez uma questão Aqui aí, já deu né, galera, bosta. de cultura, de hábitos, não sei se tem esse fervor, assim, porque eu imaginando uma história dessa daí, ficaria louco, né? Ia atrás da minha filha que nem um desesperado até achar, né? Mas, nesse caso aí, o que é relatado é que na terça-feira, já 28 de maio, foi que a situação começou a realmente ficar alarmante para a família da Geórgia. Por quê? Os Vocês estão compromissos zoando? que ela tinha naquele dia, ela não cumpriu. E foi nesse momento aí que o Steve e a Lynette Williams, os pais dela, tiveram certeza de que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Então eles começaram a ligar para os amigos, colegas, conhecidos, aquele beabá básico, né, de quando uma pessoa assim desaparece, vamos tentar com as pessoas mais próximas para ver se alguém tem uma notícia e tal. Ninguém sabia de nada. Entraram em contato então com o namorado da Geórgia, o cara, Matt. aí- O Matt também não sabia de nada. Disse que não encontrou com ela naquele final de Matt? semana, nem na segunda, nem na terça. Então as mensagens enviadas ao celular dela pararam de ser respondidas. Teve aquela última mensagem, falou que o celular tava acabando a O bateria, celular tava acabando coisa a e bateria. tal. As ligações também caíam direto na caixa postal. Nenhum sinal. Mais tarde, naquele mesmo dia, então, os pais procuraram a polícia e ali se dava o Cara. start de uma investigação, a princípio de desaparecimento. Durante os Eu primeiros... acho muito errado que deixaram passar 2 dias. Uma menina de 17 anos, ela devia estar em casa no mesmo dia, cara. Estourando na casa da amiga, mas sabendo qual amiga, onde que ela tá. Estourando. primeiros depoimentos ali, os pais dela relataram tudo o que eles sabiam. Os últimos momentos ali com a filha, o churrasco em casa, a saída dela por Cara, volta eu das 7h30. eu ia as procurar saber na casa de quem que você tá. Ah, vou dormir na casa de não sei quem. Tipo, eu tô indo dormir. Onde é que você tá? Tô na casa da Stacy. Ah, beleza, tá com a casa da Stacy. Amanhã, de manhã, eu ligo. Se você não atender, eu ligo pra Stacy e pergunto. Né? É assim, velho, porque... Isso já tá errado pra mim, velho. 2 dias? Deixaram passar 2 dias? mensagens recebidas depois dizendo que estava tudo bem, que era para eles não se preocuparem, etc, etc, etc. Então os investigadores Não, anotaram tudo cara, aquilo ali não. e começaram a esticar as primeiras linhas, não é? A Geórgia não tinha saído para encontrar um grupo determinado de pessoas, tá, galera? Não era assim um grupo de amigos. Lembram? Que ela saiu e falou assim, ó, eu vou encontrar um amigo e eu já volto. Pois é. Um Ela tinha amigo. que encontrar uma pessoa E eu já específica. volto. E o nome dessa pessoa aí, Jamie Reynolds. Jamie morava lá em Telford também, na região de Wellington, mais precisamente. Ele era alguém Meu que Deus a do Geórgia céu. conhecia já muito bem, porque os dois trabalhavam juntos ali em um posto de gasolina da localidade. Para Geórgia, então, aquele encontro com o amigo era corriqueiro. E esse emprego que ela estava, era o primeiro emprego dela, ela trabalhava ali meio período pra, enfim, juntar uma grana e tal. E foi ali que eles se conheceram, George e o Jamie. Se aproximaram, começaram a conversar. E, segundo pessoas, eles mantinham uma amizade bem assim, como eu vou dizer, constante mesmo, sabe? Do cotidiano. Conversavam muito lá no trabalho, trocavam mensagens, se encontravam ocasionalmente fora do expediente. O Jamie também era conhecido pela família da Geórgia, ao menos de vista, tá? Porque quando os pais passavam por esse tal posto de gasolina, ficava aparentemente ali na vizinhança, né, na região pelo menos, ele, né, o Jamie sempre parecia um cara muito educado, cumprimentava, era comunicativo, super normal. Naquele domingo lá, no dia 26 de maio, a Geórgia contou aos pais que o Jamie tinha pedido pra ela uma ajuda bem específica, pra tirar umas fotos, porque ele tava querendo mudar de rumo aí, jovem também, queria virar profissional de fotografia, ele tava montando um portfólio. Pois é. Então, Certo. a Geórgia aceitou ajudar, que era o tipo de Quem coisa faz um portfólio de foto, não, Coisa viu? Não é tudo bem. que, de certo Vai. modo, era da personalidade dela. Eu não sei se o Jamie sabia, provavelmente sabia, não é? Que ela era uma menina assim muito... Como dizer, gostava de ajudar as pessoas, né? Inclusive já nessa fase da vida dela aí, os 17 anos, ela era engajada em projetos assim, que envolviam bullying na escola, sabe? Ela dava assistência, conversava com as pessoas, tudo mais. Pior é que é sempre uma pessoa legal, né? Sempre a gente vai ver que o negócio é cometido contra uma pessoa legal. Nunca é um babaca escroto que alguém resolve terminar a vida. Não, é sempre uma pessoa que é ativista, é gente boa, faz tudo pelo todo mundo, é sempre animada, extrovertida, de boa.
E aí alguém tira a vida. Ei, Vênus, como vais? Tudo bem? Mas então, talvez o cara tenha enxergado ali uma oportunidade, né? De ver na Geórgia uma pessoa que ele pudesse pedir pra ajudar ali na sessão de fotos que ele queria. Bom, assim ela saiu da casa dela por volta das 7h30, como eu comentei, e foi direto pra casa desse Jamie. E esse, então, seria o último lugar confirmado, entre aspas, onde a Geórgia supostamente esteve. Entre aspas, eu digo porque teve aquelas mensagens. A polícia ainda precisava averiguar tudo isso. E quando a polícia recebeu o registro do desaparecimento, essa informação aí passou a ser tratada com mais atenção. Mas não como uma acusação, bem, ainda tá longe disso. Ah, tô de boa, sossegado. Só como um ponto de partida, afinal de contas, realmente aquele poderia ter sido o último lugar, não é? Então, o que os investigadores precisavam fazer? Entender tudo o que tinha acontecido, conversar com essa pessoa aí, com o Jamie, pra saber o que eles conversaram, achar esse cara. se a Geórgia saiu de lá, pra onde ela foi, etc e tal. A primeira providência, então, foi bem simples, verificar a casa pra onde a Geórgia foi naquela noite, né? A casa do Jamie. E assim, os policiais foram até lá. Só que a Geórgia não estava lá, mas o Jamie também não. A casa assim tava silenciosa, aparentemente vazia. Não havia sinal ali de movimentação recente, nem indícios de que a Geórgia tivesse passado a noite ali. Aquilo também era uma informação solta, não significava nada por si só, não é? Mas adicionava mais uma camada ali de incerteza na história. Esteve lá. Assim, os investigadores passaram a tentar localizar Jamie para conversar com ele, entender o que tinha acontecido, se ele realmente tinha visto a Geórgia naquele dia. Não se tratava ainda de colocá-lo ali como suspeito, nada disso. A prioridade era ouvir o rapaz, esclarecer a cronologia dos fatos, entender se ele poderia ajudar a explicar o que tinha acontecido com a Geórgia. Enquanto isso, os pais dela continuavam tentando contato com o celular da filha. As mensagens não eram respondidas, as ligações também caíam na caixa postal. Ninguém entre os amigos ou colegas sabia de nada. Mas também ninguém sabia se, de fato, a Geórgia tinha mesmo ido encontrar o Jamie. A investigação começa a ficar mais robusta, eu diria, a partir daí. Afinal de contas, a Geórgia não era disso, né? Como a gente viu. Segundo a família dela, pelo menos, né? Ainda assim... Então, diante disso, por enquanto, só havia uma coisa pra olhar com mais atenção. Ah, mas não é disso, mas pode ser, cara. Tudo era uma questão de uma oportunidade ou alguma coisa dando errado. E não é? Bora caçar o Jamie. Onde será que ele se meteu? Com a Geórgia oficialmente registrada como desaparecida, a polícia passou a tratar o caso com prioridade. Não havia indícios claros de crime naquele momento, mas o padrão de comportamento dela não combinava muito com um simples atraso ou de repente uma fuga voluntária. A Geórgia não costumava sumir assim sem falar nada pros pais, não ignorava os compromissos que ela tinha marcado. Enfim, galera, ela não ficava incomunicável. O foco imediato da investigação era localizar o Jamie, como a gente viu, não é? Então os investigadores começaram tentando contato direto com ele, ligando, mandando mensagem, mas nada. Ninguém sabia dizer exatamente onde o Jamie estava naquele início de semana. Isso por si só não era prova de nada também, mas complicava a tentativa de esclarecer o que havia acontecido naquela noite, não é? Isso então, poderíamos dizer extraoficialmente que colocava o Jaminho como suspeito? Sem conseguir localizar Jaminho carteiro? O rapazinho, a polícia passou a verificar registros mais objetivos, sistemas de câmeras de segurança, de bancos, de ruas, dados de veículos, e algumas coisas começaram a aparecer e ser analisadas. Os agentes sabiam que o Jamie costumava usar uma van branca que pertencia supostamente a um padrasto dele. Então, cara, pessoa de van branca, mano, se não for SAMU, se não for ambulância, a menos que seja ambulância, pessoa que fica em van branca esse veículo complicado. Foi colocado no radar da investigação. Enquanto Isso aí isso, já complicou os dias iam o bagulho. passando e a Geórgia continuava desaparecida. Já no dia 28, ainda na terça-feira, começaram a aparecer alguns dados sobre o deslocamento do Jamie com essa van aí. Isso já mapeando desde o domingo, quando a Geórgia sumiu. Esses registros aí reconheceram de forma automática as placas dessa van. E as imagens de segurança indicaram que realmente era a van do padrasto do Jamie aí, e ela tinha sido vista fora da região de Telford,
onde ambos moravam. Os registros mostraram a E ele tá van se lá. deslocando para o norte, cruzando regiões que não faziam parte da rotina, pelo menos conhecida, do Jamie. Não era possível saber naquele momento o motivo dessas viagens, desses deslocamentos esquisitos, mas ficou claro que ele havia deixado a área Ele tá pouco tempo fugindo. depois desse suposto encontro com a Geórgia. Mais tarde, naquele mesmo dia, novas imagens flagraram, na verdade, a van branca em Glasgow, na Escócia. Câmeras de segurança da cidade Caraca, na registraram um veículo Escócia? estacionado em uma rua comum ali. Em determinado momento, um homem foi flagrado ali do lado de fora dessa van. Ele estava trocando de roupa ali, no meio da rua. De boa. Ele não parecia assim, sabe, uma pessoa apressada, meio afoita, trocando de roupa. Nada, tava tranquilo, não demonstrava nervosismo. Super natural, trocando ali a roupa, como se nada tivesse acontecido. Sossegado. No meio da rua. Para os Cara, investigadores... eu não faço isso num vestiário que é pra fazer isso. Eu vou pra um cantinho, pra um box. O maluco tava fazendo na rua. Aquilo ali levantou algumas perguntas, não é? Por que Jamie estava em Glasgow? Era provável que esse homem era ele. Por que havia viajado tão longe logo após o desaparecimento da amiga dele, da Geórgia, depois de ele supostamente ter feito um pedido pra ela? Por que estava trocando de roupa no meio da rua, caramba? Muitas perguntas e poucas respostas. Com essas informações em mãos, a polícia conseguiu avançar mais um pouco. Usando dados de hospedagens e registros também locais, eles conseguiram localizar o Jamie Reynolds. Ele estava em um hotel no centro de Glasgow. E ele estava sozinho. A Geórgia não estava com ele. Os policiais foram até o tal hotel, conversaram lá com o Jamie, perguntaram, né, se ele sabia do paradeiro da Geórgia. O Jamie respondeu que não faço ideia. Disse que não tinha a menor noção do que poderia ter acontecido com ela depois daquela noite de domingo, dando a entender que ele de fato se encontrou com ela. Só que essa resposta dele aí não convenceu os investigadores não, tá? Naquele momento ali, a soma dos fatores, eu diria, já era grande demais pra qualquer coisa ser ignorada, saca? A Geórgia havia desaparecido após tratava o ir Jamie como procurado, tranquilamente. Mas beleza. encontrar o Jamie. Ele havia deixado a cidade logo depois de ela sumir. Estava a centenas de quilômetros de distância quando a família registrou o desaparecimento. E não apresentava nenhuma explicação clara para esses deslocamentos, para a história dele. Pra Então, mim, no dia ele já era 29 de procurado maio, o Jamie 100%. Reynolds foi preso em Glasgow sob suspeita de sequestro. E ele foi levado então de volta lá para Telford. Com Jamie sob custódia já, a investigação mudou de fase. Agora, os policiais tinham autorização para vasculhar, digamos, o último lugar onde a Geórgia supostamente tinha estado, a casa do Jamie Reynolds. Com o Jamie sob custódia, a polícia voltou lá então, né, para a região de Wellington, onde ele morava ali, para fazer uma busca completa na casa. Até então, os agentes tinham passado rapidamente pelo local apenas para verificar se a Geórgia estava lá ou não, ainda quando foi relatado que ela tinha sumido, né? Agora o objetivo era diferente. Eles procuravam, de fato, elementos, indícios, provas, qualquer coisa. Os policiais começaram vasculhando cômodo por cômodo. Nada parecia fora do lugar à primeira vista. A casa não estava revirada, não havia sinais evidentes de luta, nem manchas assim visíveis que indicassem violência, por exemplo. Para quem olhava assim rapidamente, parecia tudo no lugar. Mas buscas desse tipo não podem ser só uma olhada rápida, não é? Durante a varredura, então, os agentes encontraram um cartão celular, cartão SIM, chip ali solto pela casa. Não estava dentro do celular. Ele estava ali como se tivesse sido tirado. Aquilo, claro, chamou atenção. Esse cartão foi apreendido, encaminhado para análise. Quando os peritos começaram a olhar o que tinha nele, as imagens que tinham nele, é importante dizer que eles encontraram arquivos, apesar de muitos terem sido apagados. Mas eles conseguiram recuperar boa parte do material. O cara foi retardado, né? Não foi nada, né? Ai, meu Deus. O que foi encontrado ali mudou completamente o rumo dessa investigação de desaparecimento. As imagens mostravam a Geórgia Williams dentro da casa do Jamie. Algumas fotos pareciam ter sido tiradas mesmo no início do que parecia ser uma sessão de fotos, como ela disse que pros pais que ia realmente fazer, né? Ajudar o amigo. A Geórgia estava bem, aparentemente colaborando, como alguém que estava ali, de fato, ajudando um amigo. Outras imagens, porém, mostravam algo diferente. Elas indicavam que a Geórgia tinha sofrido ferimentos graves dentro da residência. As fotos não deixavam dúvidas de que ela havia sido violentamente atacada naquele local. Com base apenas no conteúdo daquele cartão SIM, então, a polícia chegou a uma conclusão inevitável. Geórgia não estava desaparecida. Ela provavelmente
já estava morta. A investigação naquele momento mudou oficialmente de natureza. O Cara. caso passou a ser tratado como um homicídio. O problema é que, apesar de agora eles saberem o que havia, em tese, acontecido com a Georgia, os investigadores Cadê ainda a não Georgia? sabiam onde ela estava. O corpo dela estava. Jamie Reynolds não colaborava nem um pouco. Ele negava envolvimento, não dava nenhuma informação assim. Mas aí eu vou falar que foi vacilo do pessoal, né? Encontraram o cara, deteram o cara e o negócio tá escrito que foi com o corpo no carro. Ninguém olhou pra porcaria da van dele? Ninguém olhou dentro da van dele? Sério? Contundente sobre o paradeiro da Georgia. Isso obrigou a polícia a seguir por outro caminho, reconstruir passo a passo tudo o que o Jamie tinha Sério? feito desde a noite do crime, ou do suposto crime, até o momento da sua prisão. Os investigadores já sabiam que a Georgia havia sido morta na casa do Jamie. Pelo menos tudo que eles encontraram até parecia. então indicava isso, Parecia. né? Na noite do dia 26 de maio de 2013. Eles também sabiam que ele foi preso em Glasgow 3 dias depois, ou seja, o Jamie, não é? O intervalo entre os dois pontos se tornou o foco central da investigação agora. O que ele fez nesse período todo aí? Onde ele esteve? Como se ele matou a Georgia? O que ele fez depois disso? O que ele tava Onde estava fazendo? esse corpo? Para responder essas perguntas, a polícia passou a cruzar todas as fontes possíveis. Registros de câmera, sistema de reconhecimento de Todo o placas, caminho dele, dados né? de celular, imagens de postos de gasolina, estacionamentos, estabelecimentos comerciais, tudo. E A ideia ninguém olhou a van. Ninguém. Ninguém é olhou a van. rastrear a tal van branca. Pouco a pouco, os deslocamentos do Jamie começaram a se desenhar de forma mais linear, eu diria. E conforme essa linha do tempo ia sendo montada, um padrão começou a aparecer também. Jamie não tinha ido direto para Glasgow, onde ele foi capturado lá. Ele tinha passado por vários lugares antes disso. E aqui começam os detalhes bem mórbidos, tá? Perturbadores desse caso. Sem qualquer Eita, colaboração vamos lá. do Jamie, a polícia passou a seguir outro caminho. Se ele não diria onde esteve após a noite de domingo, os registros diriam, não é? Não tem como negar as imagens. Foco se voltou pra van, como eu disse pra vocês. E a polícia fez um pente fino em tudo que era câmera, tudo que vocês possam imaginar. E já na segunda-feira, 27 de maio, montando essa cronologia, ou seja, logo depois do sumiço da Georgia, na tarde do dia 27, uma câmera mostrou o Jamie abastecendo a van dele em um posto de gasolina. Ele tava normal, Beleza. pagou ali, entrou no veículo, seguiu viagem. Pouco depois disso, de abastecer a van, não é? Outro registro mostrou o Jamie na região de Wrexham. As câmeras de um cinema mostraram o Jamie entrando sozinho para assistir uma sessão. Sozinho, entre aspas, não é? A van estava estacionada lá do lado de fora. Ficou lá o tempo todo enquanto ele via um filme. Para os investigadores, esse foi o detalhe mais perturbador, porque naquele momento a polícia acreditava, Ele só foi ou, ver um aliás, a filminho. polícia acredita, né, depois de tudo que eles investigaram, que a Georgia já estava sem vida e o corpo dela estava dentro da van. O Jamie saiu do cinema, pegou a van e seguiu viagem. Ele parecia E foi calmo, isso. sem pressa, sem qualquer sinal visível de estresse. Nada naquele registro assistiu indicava o quê? alguém que estivesse Pânico? de repente fugindo em pânico, tentando esconder um crime. A partir dali, os deslocamentos começaram a se espalhar. A van foi identificada em diferentes regiões do país de Gales e também do noroeste da Inglaterra. Sem uma rota direta, um destino evidente, as mudanças constantes de caminho levantaram a suspeita de que Jamie estivesse tentando dificultar o rastreamento da polícia. Para avançar, a polícia decidiu envolver o público. Imagens dessa van branca foram divulgadas, acompanhadas de um pedido que qualquer pessoa que tivesse visto esse veículo aí entre os dias 26 e 29, que era o momento ali da divulgação, entrasse em contato. As respostas começaram a aparecer. Entre os relatos recebidos, um chamou atenção especial. Algumas pessoas disseram ter ajudado um motorista cuja van havia ficado atolada em uma lama, uma estrada rural ali nessa sério, região mano? ali de Wrexham, no norte Sério do país que de Gales. ajudaram? Essas pessoas conseguiram ajudar a retirar o veículo desse atoleiro aí. Depois, o cara que tinha atolado lá seguiu viagem. Ninguém suspeitou de nada até esse pedido da polícia. Só que quando eles viram as imagens, né, ninguém eles perceberam suspeitou que de se nada. tratava do Jamie Reynolds, que já era suspeito do desaparecimento da Georgia. Com essa informação, então, Aí, os investigadores foi. voltaram os olhos para aquela região lá. Era uma área isolada, cercada por vegetação densa, com trechos de floresta pouco frequentados, ou seja, uma zona rural. Equipes de busca foram enviadas ao local e começaram a vasculhar tudo. Assim, na sexta-feira, 31 de maio já de 2013, os policiais fizeram uma descoberta. Em uma área de floresta ali, eles encontraram o corpo da Georgia Williams.
Ela estava nua, parcialmente exposta, sem sinais de tentativa de ocultação elaborada daquele corpo. O corpo já apresentava sinais avançados de decomposição, né? Porque ficou vários dias ali ao ar livre. A identificação foi confirmada e realmente era a Georgia. Assim, com a localização do corpo da Georgia, a polícia passou a consolidar as provas que já havia reunido lá da casa do Jamie. O cartão SIM de celular lá que foi encontrado, se tornou o eixo central da investigação. A análise técnica confirmou que o Jamie tinha registrado toda a sequência dos acontecimentos. Mano, vamos falar aqui. Que maluco esquisito, né? Cara, Em estranho. imagens. Não se tratava de registros isolados, tá? De repente acidentais. As fotos foram feitas de maneira intencional durante e depois da morte da Georgia. As primeiras imagens mostravam a Georgia Doente. colaborando, como eu comentei com vocês, não é? Ou seja, um claro indício de uma emboscada, não é? Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mas em seguida, as imagens começaram a registrar o que aquele homem tinha por dentro. A Georgia aparece imobilizada. A polícia identificou o uso de algemas e um sistema improvisado ali de suspensão que foi montado, uma espécie de escotilha no sótão. Esse dispositivo tinha sido preparado já com antecedência, obviamente. As fotos seguintes documentaram o ataque em si. A Georgia foi suspensa por essa corda, colocada em torno do pescoço dela, e ela morreu por estrangulamento, sufocamento. Não há indícios de acidente, tá? Nossa, de repente, cara. assim, tirar uma foto desse jeito aí. Primeiro que eu acho que a Georgia não ia aceitar uma asneira dessa daí. Então, evidentemente, era uma coisa premeditada. Esse método utilizado, a preparação do local e a sequência das imagens, deixavam tudo isso claro. Se tratava de um ato doentio intencional. Após a morte, o Jamie continuou fotografando o corpo. As imagens mostravam a Georgia sendo movida por diferentes cômodos ali da casa, sendo arrastada, né? Algumas fotos foram feitas no quarto dos pais do Jamie. Outras registravam abusos cometidos após a morte. Esse material foi considerado extremamente perturbador, até mesmo para os investigadores mais experientes. Até porque eu não sei se eles veem tanta barbaridade com frequência, assim, né? Uma região ali. Então, os caras, assim, da polícia, investigadores, ficaram realmente abalados com tudo isso. E a busca na casa revelou... O cara simplesmente resolveu que ia fazer isso com a menina e acabou. Impressionante, velho. Impressionante. Ainda outro elemento crucial pro caso. O Jamie havia escrito dezenas de textos de fantasia sexual, assim, completamente fora do comum. E tudo estava armazenado num dispositivo dele lá eletrônico. Mais de 40 desses textos descreviam com detalhes situações de violência contra a mulher. Entre esses arquivos havia um texto específico que chamou a atenção. Ele havia sido escrito antes da morte da Georgia e descrevia exatamente o que seria feito com ela. O texto mencionava o método, a sequência dos atos e o destino do corpo. O conteúdo correspondia de forma direta às imagens que foram encontradas nesse cartão. Para a polícia, isso eliminava qualquer dúvida sobre premeditação. O crime não foi impulsivo, não foi resultado de uma discussão, sabe, aquela perda de controle ali momentânea, calor, nada disso. O Jamie tinha alguma coisa ali na cabeça dele, uma semente do mal, havia planejado tudo aquilo com antecedência e quis executar o plano. As evidências também mostraram que o Jamie foi quem enviou aquelas mensagens do celular da Georgia para os pais dela. E ela já estava morta. Sabe aquelas imagens? Encontrei uns amigos, vou ficar mais tempo aqui. Dormi na casa de uma amiga, mais tarde eu apareço. Tudo foi ele. Até que o celular acabou a bateria de fato. Com esse conjunto de provas, então, a investigação chegou à sua conclusão definitiva. Georgia Williams havia sido assassinada dentro da casa do Jamie Reynolds na noite do dia 26 de maio de 2013 em um crime planejado, executado com frieza. Pra dizer o mínimo, não é? Que é aquela coisa que eu falei da localização nem ia servir nesse caso, porque o celular ia ficar com ele. Mas, tipo, eu acho que, sei lá, passou de um... Não, serviria sim. Por quê? Ficaria 2, 3, 4, 5 horas no mesmo lugar e ela falando que encontrou os amigos, mas ela ficou na mesma casa o tempo todo, ela tava dormindo na casa sem quem. Fosse no dia seguinte lá. Eu acho que restava agora não era entender se Jamie era responsável, era entender como alguém com esse histórico que eu já vou... O que interessava agora era entender como Jamie conseguiu colocar em prática algo que ele já vinha, imaginando há bastante tempo. Olha só, galera, preciso apresentar para... do jeito que ele fez, é só pegar as fotos. Vocês um pouco melhor. O Jamie, ele não era um desconhecido para as autoridades, tá? Por incrível que legal. que pareça. Eu queria dizer
Legal, ele não era desconhecido, ele só era Isso, fugitivo. mas não dá, né? É mais normal do que deveria, não é? O primeiro registro envolvendo o nome dele com a polícia é de 2008. Nessa época ele tinha cerca de 18 anos. Ele teria então atraído uma garota de 16 anos para casa dele com a mesma conversa mole, tirar fotos, fazer um portfólio. A jovem aceitou, né, na boa vontade ali, e ele praticou o mesmo modus operandi. Só que em determinado momento, o Jamie tentou levar a garota para uma área mais reservada da casa. Quando ela recusou, deixou claro que queria ir embora, ele a agarrou pelo pescoço e tentou estrangular a menina. Ela conseguiu reagir, brigou ali, empurrou o cara e se pirulitou, zarpou, procurou a polícia, registrou a ocorrência. Mas, apesar da gravidade do ataque, o Jamie não foi acusado de nada formalmente. Ele recebeu Aí só que tá uma maravilha, né? Aí que tá um negócio. O cara é pego, sabe que ele teve uma tentativa ali de homicídio, de estrangulamento e o caramba 4, e a polícia fala, não, pode ir. uma advertência Não faz mais isso, hein? verbal. Não faça isso, menininho. Ah, é muito feio mano. tentar estrangular a amiguinha. Nenhuma medida adicional foi tomada. E ele saiu livre como um passarinho. Em 2011, um novo episódio ocorreu. Jamie demonstrou interesse romântico por uma colega de trabalho. Ela não correspondeu. Pouco tempo depois disso, então, ele engatou a ré no carro dele ali e socou o carro contra o carro dela. O caso foi tratado como um acidente de trânsito. Não houve investigação aprofundada, nem consequências criminais. E nesse caso específico, eu não sei se a menina ficou com medo de falar que ele fez isso intencionalmente. Não sei. Eu sei que em fevereiro de 2013, poucos meses antes do assassinato da Georgia, outro incidente foi registrado. Jamie atraiu uma jovem até a casa dele, trancou as portas e disse que não achava a chave. É mole. Tentou convencer a garota a passar a noite lá com ele. A jovem disse, claro, que queria sair. Em determinado momento, então, ele destrancou a porta e ela conseguiu fugir. Esse episódio também chegou ao conhecimento das autoridades, mas dane-se, enquanto ele não matasse alguém, não ia fazer nada. Incrível. Além disso, houve uma situação ainda mais alarmante. A própria mãe e o padrasto do Jamie procuraram a polícia em certo momento, depois que eles encontraram no computador dele uma quantidade assim exorbitante de material pornográfico. Cara, a polícia não queria fazer nada. Simplesmente a polícia não queria fazer nada. A essa altura do campeonato, essa é a resposta que temos. Ela não queria. Ela queria, vamos esperar ele matar alguém. Aí a gente faz alguma extrema violência. O material incluía milhares de imagens e vídeos que retratavam mulheres sendo agredidas, estranguladas e suspensas por cordas. Vai vendo. Preocupados, eles pediram ajuda das autoridades. O Jamie chegou a ser encaminhado até para uma avaliação profissional. Um médico que chegou a atendê-lo fez até ali um documento dizendo que ele representava assim, um risco significativo para outras pessoas. Mesmo assim, nada efetivo foi feito. Ele não foi monitorado, não foi tratado como uma ameaça real. Não houve restrições, acompanhamento contínuo, intervenção. É aí que minha raiva sobe. É aí que minha raiva sobe muito. Porque sempre tratado dessa forma. O cara, ele foi visivelmente dado como um perigo à sociedade e deixar ele andar livremente até dar merda. Alguma hora dá, né? Ação concreta. Cada episódio foi tratado de forma isolada, como se não fizesse parte de um padrão, sabe? Após o assassinato da Georgia Williams, ficou evidente que os sinais estavam todos lá há tempos já. O cara tinha fantasias assim mórbidas, obsessão por violência, não lidava com a rejeição de maneira normal, fantasiava assim com umas coisas bizarras, mas nada disso impediu que o Jamie continuasse vivendo em sociedade normalmente, que tivesse a oportunidade de conhecer e matar a Georgia, uma vez que ele estava trabalhando, né? Se ele tivesse um histórico de todo esse comportamento aí, talvez as pessoas não tivessem sido colocadas na rota de colisão com esse cara. Com o corpo da Georgia Williams encontrado e as provas consolidadas já, o Jamie Reynolds foi formalmente acusado de assassinato. No início, ele negou o envolvimento e afirmou não saber o que havia acontecido. Diante do volume de evidências, passou a alegar perda de memória, dizendo que não se lembrava do crime, só tinha flashes ali isolados. Perdeu a memória. Tu foi pra outro estado assistir filme com o corpo da menina no bagulho? Perdeu a memória. Essa versão, claro, não foi aceita no tribunal. O processo judicial teve início em dezembro de 2013. As pessoas que estavam lá relataram que ele tinha um comportamento esquisito, contraditório.
Fora do tribunal, ele aparentava tranquilidade. Já dentro, meio que, sabe, ficava um cara meio retraído, meio sisudo ali, meio que encenando, sabe, alguma coisa pra tentar induzir alguém a erro. Era uma tentativa, pelo menos a promotoria encarou assim, de manipulação mesmo, encenação. No primeiro dia do julgamento, o Jamie Reynolds mudou sua declaração e se declarou culpado. Relatórios psiquiátricos apresentados no tribunal apontaram que ele representava um risco extremo para as pessoas e que, se não tivesse sido detido, provavelmente faria de novo. Diante disso, o juiz aplicou a pena máxima Ele prevista tentou várias vezes. Uma ele no Reino conseguiu. Unido. Prisão perpétua com ordem de cumprimento integral, o que significa que ele não pode pedir condicional. À época, ele se tornou uma das pessoas mais jovens a receber esse tipo de pena lá. Após a condenação, foi iniciada então uma revisão independente sobre a atuação da polícia lá da região e de outras agências que também de alguma forma participaram, tiveram contato com o Jamie antes do assassinato da Georgia. Afinal de contas, galera, pelo amor de Deus, não é? Cara, com esse histórico aí, como que esse cara tava livre assim? É a mesma circunstância do que foi falado no julgamento agora do assassinato. Isso mas me por que irrita ela precisou muito, pagar né? com a vida, né? Para as pessoas enxergarem o óbvio. Isso me irrita muito. Por que que liberam pessoas, deixam pessoas na porra da sociedade que claramente vão cometer um crime, que claramente vão fazer alguma merda, que claramente vão tirar uma vida? Por quê? Então, assim, na revisão de todo o tratamento, né, das pessoas envolvidas, dos profissionais, ficou claro que houve falhas graves. As autoridades tinham conhecimento do comportamento dele, um padrão de risco. E assim, o que restava? Reconhecer que a Georgia foi negligenciada pelo sistema. Se concluiu que as medidas adequadas, se elas tivessem sido adotadas, o crime provavelmente não teria acontecido. A polícia lá da região pediu desculpas, a família afirmou que mudanças haviam sido implementadas. Sim, desculpa que a sua filha morreu por causa da nossa incompetência. A gente vai melhorar, tá? No protocolo de avaliação de risco. De novo, volto a falar, tem alguém que tem que pagar com a vida pra mudar? Para Steve Williams, o pai da Georgia, também integrante da própria polícia, né? Eu não comentei com vocês, mas ele é policial. Mano. Essa conclusão aí teve um peso significativo, porque além de perder a filha assim, de maneira tão precoce, covarde, brutal, a sensação era de uma traição institucional para ele também, não é? Após o crime, familiares e amigos criaram o Georgia Williams Trust, que é uma organização dedicada a apoiar jovens no alcance de seus objetivos, especialmente por meio de bolsas, programas educacionais e iniciativas comunitárias. A mãe da Georgia, Lynette Williams, também transformou a dor em memória. Ela escreveu o livro Our Georgia, no qual ela conta toda a história da filha e o impacto da perda. A obra recebeu reconhecimento público e se tornou uma forma de manter viva a identidade da Georgia, além do crime, né, que tirou a vida dela. O caso da Georgia Williams, galera, terminou, claro, com uma condenação definitiva, assim, na medida do que esse sujeito fez, né? Não é o suficiente. Morrer atrás das grades, mas jamais esse caso vai sumir, não é? Essa cicatriz. Não vai ser o suficiente. Nada é o suficiente. É um caso onde, me desculpa, mas você tirou uma vida, você perde a sua. Você tirou uma vida inocente a troco de nada, pra fazer nada, porque você só deu na sua cabeça porque você tem problema. Não vejo outra coisa que seja igualitária o suficiente. Uma prisão perpétua talvez seja condizente, porque ela cria essa coisa de condenação, né? Esse castigo, de certa forma, eterno. Se for administrado adequadamente. Mas a gente sabe que muitas vezes não é.